Podemos, né? Bom, boa tarde, amigos. Hoje nós vamos entrar na parte primeira. Nós fizemos só a parte 0, que era aquela agenda humana. Agora é a parte 1. O Homo sapiens conquista o mundo. E nós vamos ver, então, qual é a diferença entre os humanos e os outros animais, como a nossa espécie conquistou o mundo. O Homo sapiens é uma forma superior de vida ou apenas o valentão local? Bom, ela vai abordar, essa primeira parte nossa, vai abordar 3 tópicos. O primeiro é o chamado antropoceno. O segundo vai ser a epifania humana. E a terceira, os contadores de história. Então, o primeiro tópico, que nós vamos iniciar hoje, né, que é o antropoceno, ele compreende 2 itens. O primeiro item, que é esse nosso encontro de hoje, vai consistir em 2 pontos. Os filhos da serpente e as necessidades ancestrais. E depois, os organismos são algoritmos. E, na próxima vez, outra aula, ainda dentro desse antropoceno, né, nós vamos ver a questão do acordo agrícola e 500 anos de solidão. Então, como sempre, a gente faz uma introdução. A gente começa com uma introdução. Bom, no que tange a outros animais, os humanos já se tornaram deuses. No que tange a outros animais, cachorro, tal, os humanos já se tornaram deuses há muito tempo. Para eles, nós somos deuses. Eles olham para a gente assim com uma admiração terrível. Não gostamos de refletir sobre isso com muita profundidade, porque não somos deuses. Não somos particularmente justos ou misericordiosos, principalmente com eles. O mundo está habitado principalmente por humanos e seus animais domesticados. Quantos lobos vocês acham que vivem na Alemanha hoje? Né? A Alemanha inteira, menos de 100. E mesmo esses menos de 100, na maioria são lobos poloneses que atravessaram furtivamente a fronteira em ano recente. Em contrapartida, sabe quanto que a Alemanha abriga de cães domesticados? 5 milhões. 100 para 5 milhões. No total, nós temos cerca de 200 mil lobos selvagens. Ainda perambulam pela terra, 200 mil. Você vê, ainda tem bastante. Mas existem mais de 400 milhões de cães domesticados. Há no mundo 40 mil leões, comparados com os nossos gatinhos, 600 milhões de gatos domésticos. 900 mil búfalos, na África, contra 1,5 milhão de vacas domesticadas. 50 milhões de pinguins e 20 bilhões de galinhas. Desde 1970, malgrado o aumento da consciência ecológica, as populações selvagens foram reduzidas à metade, meus amigos. Em 1980, havia 2 bilhões de aves selvagens na Europa. Em 2009, só restavam 1,5 bilhão. No mesmo ano, os europeus criaram
quase 2 bilhões de galinhas para carnes e ovos. Atualmente, mais de 90% dos animais de maior parte do mundo, isto é, os que pesam mais do que uns poucos quilos, são os humanos ou animais domesticados. Os cientistas dividem a história do nosso planeta em eras, tais como o Pleistoceno, o Plioceno, o Mioceno. Mas, oficialmente, nós vivemos uma era chamada Holoceno. A era já acabou, a era glacial, e o Holoceno começou a ter um pouco do aquecimento. Mas talvez seja melhor, em vez de dizer que está vivendo no Holoceno, vamos chamar essa era que cobre os últimos 70 mil anos de Antropoceno. Por que Antropoceno? Porque era da humanidade. Durante esses milênios, o Homo sapiens tornou-se o mais importante fator individual na mudança da ecologia global. É um fenômeno sem precedente, meus amigos. Desde o surgimento da vida, há cerca de 4 bilhões de anos, uma única espécie jamais havia mudado sozinha a ecologia global. Embora não tenham faltado revoluções ecológicas e eventos que causaram extinções em massa, eles não foram causados pelas ações de um determinado lagarto, morcego ou fungo, e sim pela ação de poderosas forças naturais, como mudanças climáticas, movimentação de placas tectônicas, erupções vulcânicas e colisão de asteroides. Algumas pessoas temem que estejamos de novo mortalmente ameaçados por erupções vulcânicas maciças ou colisões de asteroides. Produtores em Hollywood faturam bilhões jogando essas ansiedades desse tipo nas pessoas. Na realidade, o perigo disso acontecer é remoto. Extinções em massa ocorrem uma vez a cada muitos milhões de anos. Sim, provavelmente um grande asteroide atingirá nosso planeta em algum momento nos próximos 100 milhões de anos. Mas é muito improvável que isso aconteça na próxima. Amanhã, segunda-feira. Em vez de temer asteroides, deveríamos temer a nós mesmos. O Homo sapiens escreveu as regras do jogo. Essa espécie singular de macacos conseguiu mudar em 70 mil anos o ecossistema global de modo radical e sem precedentes. O impacto que causamos já é comparável com o da idade do gelo e dos movimentos tectônicos. Em um século, ele pode superar o do asteroide que exterminou os dinossauros 65 milhões de anos atrás. Os animais grandes foram as primeiras vítimas, porque eram relativamente poucos numerosos e se procriavam lentamente. Compare-se, por exemplo, os mamutes, que acabaram extintos, com os coelhos que sobreviveram até hoje. Um bando de mamutes era constituído por poucas dúzias de indivíduos e a taxa de procriação era talvez de apenas 2 crias por ano. Resultado: se uma tribo local caçasse apenas 3 mamutes por ano, já era suficiente para que as mortes os ultrapassassem em números dos nascimentos. E em poucas gerações, os mamutes desapareceriam. Os coelhos, por sua vez, se reproduzem como coelhos. Mesmo que os humanos caçassem centenas deles a cada ano, isso não seria suficiente para levá-los à extinção. Não que nossos antepassados tivessem planejado varrer os mamutes da face da terra, não era isso não. Na verdade, eles não estavam cientes das consequências de suas ações. A extinção dos mamutes e de outros animais de grande porte pode ter sido brusca numa escala de tempo evolutiva, mas foi lenta e gradual em termos humanos. Pessoas não viviam mais do que 70, 80 anos e o processo de extinção se estendeu por séculos.
O antigo Sapiens provavelmente não percebeu nenhuma conexão entre a caça anual ao mamute, durante o qual eram mortos não mais de 2 ou 3 mamutes, e o desaparecimento desses gigantes peludos. No melhor dos casos, algum ancião nostálgico, cheio de saudade, pode ter dito a algum jovem cético: quando eu era jovem, havia muito mais mamutes do que agora, assim como havia mais mastodontes e alces gigantes. E é claro, os chefes da tribo eram honestos e as crianças respeitavam os mais velhos, calcando as coisas dentro da sua existência. Então são duas partes. Então vamos os filhos da serpente. O que quer dizer com isso? Então, segundo evidências antropológicas e arqueológicas, os antigos caçadores-coletores eram animistas. Isto é, não acreditavam na existência de uma distância necessária entre os humanos e os outros animais. Era animista, próximo, animal e homem era próximo. O mundo, isto é, o vale local e as cadeias de montanha ao redor, pertencia a todos os seus habitantes, não só os humanos. E todos seguiam um conjunto de regras comuns. Essas regras envolviam uma negociação incessante entre todos os seres aos quais concerniam. As pessoas falavam com os animais, com as árvores, com as pedras, e também com fadas, demônios e fantasmas. Dessa rede de comunicações emergiu que os valores e as normas que comprometiam igualmente humanos, elefantes, carvalhos e assombrações. Era esse o quadro que se vivia dentro do anomismo. Os autores do livro do Gênesis, podem ter preservado um resquício de crenças animistas arcaicas ao escolher o nome de Eva, mas tiveram grande cuidado em ocultar outros traços. O Gênesis diz que, em vez de descender de serpentes, os humanos foram criados divinamente a partir de matérias inanimadas. Não foi o barro, não foi essas coisas assim? Uhum. A serpente não é nosso progenitor. Ela nos seduz a nos rebelarmos contra o nosso Pai Celestial. Os animistas consideram os humanos somente outro tipo de animal, ao passo que a Bíblia alega que os humanos são uma criação única e que toda tentativa de reconhecer o animal em nós acaba por negar o poder e a autoridade de Deus. De fato, quando humanos modernos descobriram que efetivamente descendiam de répteis, rebelaram-se contra Deus e deixaram de ouvi-lo, e até mesmo de acreditar em sua existência. Então, vocês pensam, quando o Meixo Sama fala, ele afirma que há um escárnio quando ele afirma, sobre essa afirmação dele, que a existência do homem, além do espírito primordial dele, há também o espírito secundário, o espírito guardião, mas que é um antepassado, mas também existe o espírito secundário, que é um animal. Imagina só o escárnio que é isso. O pessoal não quer vinculação nenhuma com o animal. Vamos falar um pouco, então, sobre as necessidades ancestrais. Lamentavelmente, as espécies domesticadas pagaram seu incomparável sucesso coletivo com um sofrimento individual sem precedente. Embora o reino animal tenha conhecido muitos tipos de dor e sofrimento durante milhões de anos, a revolução agrícola gerou formas de sofrimento completamente novas que só pioraram com o tempo. Para o observador casual, pode parecer que os animais domesticados estão em uma condição muito melhor do que a de seus primos e ancestrais selvagens. Porcos selvagens passam os dias à procura de comida, água e proteção,
e são constantemente ameaçados por leões, parasitas e inundações. Porco domesticado não. Em oposição, usufruem de comida, água e proteção providas, né, pelos humanos, que também tratam suas doenças e os protege contra predadores e calamidades naturais. É verdade. Mas, porém, a maior parte dos porcos, cedo ou tarde, vai parar nos matadouros. Mas será que isso torna a sua sina pior, seja no que for, do que a dos porcos selvagens? É melhor ser devorado por um leão do que ser abatido por um homem? Os dentes do crocodilo são menos mortais que as lâminas de metal? O que torna a sina dos animais de fazenda domesticados particularmente difícil não é exatamente o modo como eles morrem, mas, acima de tudo, o modo como eles vivem. Dois fatores opostos moldam as condições de vida desses animais desde os tempos antigos até hoje. São coisas opostas. São os desejos dos humanos versus as necessidades dos animais. Assim, os humanos criam porcos para obter carne. Mas, se quiserem ter um suprimento contínuo de carne, precisam o quê? Garantir a sobrevivência no longo prazo dos porcos e a reprodução mais geral do que dos porcos, dos animais, né? Teoricamente, isso deveria protegê-los de formas extremas de crueldade. Se um agricultor não cuidar bem de seus porcos, eles morrerão sem procriar e o agricultor passará fome. Infelizmente, os humanos podem causar grande sofrimento aos animais de fazenda de várias maneiras, mesmo quando asseguram sua sobrevivência e sua reprodução. A raiz do problema é que os animais domesticados herdaram de seus antepassados selvagens muitas necessidades físicas, emocionais e sociais que seriam o que? Supérfluas nas fazendas dos humanos. Os agricultores rotineiramente ignoram essas necessidades dos animais, sem sofrer por isso nenhuma punição no âmbito econômico. Eles prendem os animais em gaiolas minúsculas, mutilam seus chifres e suas caudas, separam mães de crias e seletivamente criam monstruosidades. Os animais sofrem imensamente, embora continuem a viver e a se multiplicar. Isso não contradiz os princípios mais básicos da seleção natural? A teoria da evolução sustenta que todos os instintos, impulsos e emoções evoluíram no interesse único da sobrevivência e da reprodução. Assim, a reprodução continuada de animais da fazenda não demonstraria que suas necessidades reais foram contempladas? Como um porco pode ter uma necessidade que, na verdade, não é necessária à sua sobrevivência e à sua reprodução? Por exemplo, os humanos na Europa e na Ásia Ocidental desenvolveram a capacidade de ingerir leite de vacas, enquanto as vacas perdiam seu medo dos humanos e hoje produzem muito mais leite do que seus antepassados selvagens. Mas essas mudanças são superficiais. As profundas estruturas sensoriais e emocionais de vacas, porcos e humanos não mudaram muito desde a idade da pedra. Os fazendeiros humanos cuidam de tudo de que a porca necessita para poder sobreviver e reproduzir. Ela recebe comida suficiente, é vacinada, protegida dos elementos, inseminada artificialmente. De uma perspectiva objetiva, a porca não precisa mais explorar o entorno, socializar com outros porcos, apegar-se a seus filhotes, nem mesmo caminhar. Entretanto, de uma perspectiva subjetiva, a porca ainda sente fortes impulsos para realizar todas essas ações. E se eles não forem satisfeitos, o animal sofre imensamente. Porcas trancadas em cercados de gestação costumam demonstrar frustração aguda alternada com extremo desespero.
Esta é a lição básica da psicologia evolutiva. Uma necessidade moldada há milhares de gerações continua a ser sentida subjetivamente, mesmo se não for mais necessária na atualidade para a sobrevivência e a reprodução. Tragicamente, a Revolução Agrícola conferiu aos humanos o poder de assegurar a sobrevivência e a reprodução de animais domesticados, enquanto ignora suas necessidades subjetivas. E o último ponto: organismos são algoritmos? Como podemos ter certeza de que para animais como os porcos existe um mundo subjetivo de necessidades, sensações e emoções? Não seríamos culpados de estar humanizando os animais, isto é, atribuindo qualidades humanas a entidades não humanas, como as crianças que acreditam que as bonecas sentem amor e raiva? Na verdade, atribuir emoções a porcos não os humaniza, isso os mamiferiza. Emoções não são uma qualidade exclusivamente humana, elas são comuns a todos os mamíferos, assim como a todas as aves e provavelmente a alguns répteis e peixes. Ultimamente, há um tal de ver pessoa dando beijinho em crocodilo, Nossa Senhora, é uma confusão danada. Confusão não, a gente está aprendendo. Todos os mamíferos desenvolveram aptidões e necessidades emocionais. Como porcos são mamíferos, podemos deduzir com segurança que eles têm emoções. Em décadas recentes, cientistas das biociências demonstraram que emoções não são algum fenômeno espiritual misterioso, que é útil somente para quem escreve poesias e compõe sinfonias. Não. Sim, mas são emoções que são algoritmos bioquímicos, vitais para a sobrevivência e a reprodução de todos os mamíferos. O que se quer dizer com isso? Bem, comecemos por explicar o que é um algoritmo. Esse conceito é de grande importância, não apenas porque vai reaparecer em muitos dos capítulos nossos aqui seguintes, mas também porque o século XXI será dominado por algoritmos. O algoritmo é indiscutivelmente o conceito singular mais importante em nosso mundo. Se quisermos compreender nossa vida e nosso futuro, devemos fazer todo o esforço para compreender o que é um algoritmo e como eles estão ligados às emoções. Um algoritmo é um conjunto metódico de passos que pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões. Não se trata de um cálculo específico, mas do método empregado quando se fazem cálculos. Por exemplo, quando você quer calcular a média entre dois números, uma média aritmética, pode-se usar um algoritmo simples. O algoritmo estabelece: primeiro passo, obtém a soma de dois números. Segundo passo, divida a soma por 2. Pronto. Por exemplo, que é a média aritmética entre 4 e 8. Soma, 2 de 4, 12. Divide por 2, dá 6. Um exemplo mais complexo é dado com uma receita culinária. Um algoritmo para a preparação de uma sopa de legume pode nos dizer: 1. Aqueça meia xícara de óleo numa panela. 2. Pique 4 cebolas em pedaços bem finos. 3. Frite as cebolas até ficarem douradas. 4. Corte 3 batatas em pedaços e acrescente à panela. 5. Corte um repolho em fatias e acrescente à panela. E assim por diante. Pode seguir o mesmo algoritmo dezenas de vezes, usando em cada ocasião vegetais ligeiramente diferentes e obtendo com isso uma sopa ligeiramente diferente. Mas o algoritmo permanece o mesmo. Uma receita por si mesma não pode fazer uma sopa. É preciso que uma pessoa leia e siga o conjunto de passos indicado. Mas é possível construir uma máquina na qual esse algoritmo esteja embutido na máquina e que essa máquina siga esse algoritmo automaticamente. Então, só seria preciso fornecer água, eletricidade e legumes na máquina. E o algoritmo que está nela faria.
Não precisava do homem. Não, continua precisando. Como é que o legume vai parar na máquina? Bom, sim, Ah, esse passo, mas para executar o algoritmo, não, né? executar não. E a máquina prepararia a sopa sozinha. Não existem muitas máquinas de fazer sopa, mas provavelmente você conhece aquelas em que se vendem bebidas. Comumente elas são dotadas de uma entrada de moedas, uma abertura para a saída de copos e algumas fileiras de botões. Na primeira fileira há botões para café, chá e chocolate. E vai por aí fora e todo mundo já sabe o que faz, né? No decorrer das últimas décadas, biólogos chegaram à firme conclusão de que o homem que aperta os botões e toma o chá, os homens que fazem isso, também é um algoritmo. Um algoritmo muito mais complicado do que uma máquina que prepara as bebidas, sem dúvida, mas ainda assim um algoritmo. Humanos são algoritmos que produzem não copos de chás, e sim cópias deles mesmos, como uma máquina de venda automática que, se tiver os botões pressionados na ordem correta, produz outra máquina do mesmo tipo. Os algoritmos que controlam as máquinas de venda automática funcionam mediante engrenagens mecânicas e circuitos elétricos. Agora, os algoritmos que controlam humanos funcionam o quê? Mediante sensações, emoções e pensamentos. É o mesmo tipo de algoritmo que controla porcos, babuínos, lontras e galinhas. Considere, por exemplo, o seguinte problema de sobrevivência. Um babuíno observa um cacho de bananas pendente numa árvore, mas também percebe que um leão armou uma emboscada nas proximidades. Ele deveria arriscar a vida pelas bananas? A situação se reduz ao problema matemático de cálculo de probabilidades. A probabilidade do babuíno morrer de fome se não comer as bananas contra a probabilidade de o leão agarrá-lo. Para poder resolver esse problema, o babuíno deve levar em consideração alguns dados. A que distância estou das bananas? A que distância está o leão? Quão rápido sou capaz de correr? Quão rápido o leão é capaz de correr? O leão está acordado ou dormindo? Parece estar com fome ou saciado? Quantas bananas há ali? São grandes ou pequenas? Estão verdes ou maduras? Em acréscimo a esses dados externos, ele também deve considerar uma informação referente às condições de seu corpo. Se está faminto, faz sentido arriscar tudo pelas bananas, não importa quais sejam as probabilidades. Se ao contrário ele acabou de comer e as bananas são só uma gulodice, por que assumir o risco? Para poder pesar e balancear todas essas variáveis e probabilidades, o babuíno precisa de algoritmos muito mais complicados do que esses que a gente viu aí, do que aqueles que controlam as máquinas de vendas automáticas. A recompensa por fazer os cálculos corretos é correspondente maior. É a própria sobrevivência. Um babuíno tímido, cujos algoritmos subestimam os perigos, vai morrer de fome. E os genes que configuram esses algoritmos covardes vão perecer com ele. Um babuíno temerário, cujos algoritmos subestimam os perigos, acabará como presa do leão. Seus afoitos gênios tampouco conseguirão chegar à qualidade por seleção natural. Somente os animais que calculam corretamente as probabilidades deixam a prole. Mas tudo isso ainda é muito abstrato. Como o babuíno vai calcular essas probabilidades todas? Com certeza ele não tira um lápis de trás da orelha, um caderninho de um bolso traseiro e com uma calculadora começa a fazer cálculos envolvendo velocidade de corridas e níveis de energia. Na verdade, todo o corpo do babuíno é uma calculadora. Aquilo que chamamos de sensações e emoções são com efeito algorítmicos. O babuíno sente fome, sente medo e treme quando vê o leão, mas sente a boca cheia de água quando olha para as bananas. Numa fração de segundo, ele experimenta uma tempestade de sensações, emoções e desejos. Isso nada mais é do que o processo de calcular dele.
O resultado será representado por alguma forma de sentimento. O babuíno, de repente, sentirá seu ânimo fortalecido, seus pelos arrepiados, seus músculos tensos. Seu peito vai se expandir, ele vai respirar fundo e... Avante, eu posso fazer isso. As bananas! Alternativamente, ele pode ser vencido pelo medo, seus ombros vão cair, o estômago vai revirar, as pernas vão ceder e... Mamãe, união, socorro! Às vezes, as probabilidades coincidem tanto que é difícil decidir. Isso também vai se manifestar como um sentimento. O babuíno se sentirá confuso e indeciso. Sim, não. Droga, não sei o que fazer. Para transmitir os genes à próxima geração, não basta resolver problemas de sobrevivência. Animais também têm de resolver problemas de reprodução, lembra? Isso depende do cálculo de probabilidades. A seleção natural fez a paixão e a rejeição evoluírem em algoritmo rápido de avaliação das probabilidades de reprodução. Beleza representa boa chance de ter uma prole bem-sucedida. Quando a mulher vê um homem e pensa, uau, ele é deslumbrante, e quando uma pavoa vê um pavão e pensa, Jesus, que cauda, elas estão fazendo algo semelhante ao que a máquina de venda automática faz. Pavoas é a maior parte das mulheres, e a maior parte das mulheres não faz esses cálculos com papel e lápis. Elas só os sentem. Até mesmo os laureados, como o Prêmio Nobel de Economia, tomam apenas uma fração de suas decisões usando caneta, papel e uma calculadora. 99% de nossas decisões, inclusive as escolhas mais importantes da vida, referentes a cônjuge, carreiras, habitats, são tomadas por algoritmos altamente sofisticados que chamamos de sensações, emoções e desejos. Como esses algoritmos controlam a vida de todos os mamíferos, de todas as aves e provavelmente de alguns répteis e peixes, quando humanos, babuínos e porcos sentem medo, processos neurológicos similares têm lugar em áreas cerebrais similares. Portanto, é provável que humanos amedrontados, babuínos amedrontados e porcos amedrontados passem por experiências semelhantes. A diferença também, é claro, porcos não parecem experimentar os extremos de compaixão e de crueldade que caracterizam o Homo sapiens, nem o sentimento de admiração que domina por completo o homem quando ele contempla a infinitude do céu estrelado. É provável que haja igualmente exemplos do contrário, ou seja, de emoções suínas desconhecidas do homem. Mas, amigos, eu não sou capaz de nomear algumas, por razões óbvias. Não sou babuíno, não sou nada disso. Nem suíno, nem porco. No entanto, uma emoção essencial é aparentemente compartilhada por todos os mamíferos. Existe uma que é compartilhada por todos os mamíferos. A ligação entre a mãe e sua cria. Na verdade, é o que dá aos mamíferos seu nome. Por quê? A palavra mamífero vem do latim mama, que significa seio. As mães mamíferas amam tanto suas crias que lhes permite sugar do seu próprio corpo. Os filhotes mamíferos, por sua vez, sentem um desejo irresistível de se juntar às suas mães e ficar perto delas. Na natureza, leitões, bezerros de cãezinhos que não conseguem ficar junto às suas mães raramente sobrevivem por muito tempo. Ontem, quando fui perguntado sobre a questão das mães, né, das mulheres, estava lá ligado às questões até porque elas se tornavam mais messiânicas com mais facilidade que os homens, né, e algumas características dela eu falei, a questão de ser mãe. John Waltz, uma reconhecida autoridade em puericultura, que cuida de crianças, né, na década de 1920, aconselhava severamente aos pais: nunca abrace e beije seus filhos, nunca deixe que sente seu colo. Se for realmente necessário, beije-no uma vez na testa ao lhe dar boa noite. Cumprimente com um aperto de mão pela manhã. No entanto, a popular revista Infanticale, isso foi aconselhado em 1920, né, que eu falei. Agora, a popular revista Infanticale
Explicava que o segredo para criar os filhos era manter a disciplina e suprir suas necessidades materiais segundo um rígido programa diário. Um artigo de 1929 dava a seguinte instrução aos pais cuja criança chorasse por comida antes da hora de sua refeição. Não a segurem, não a embalem para que pare de chorar e não a alimentem antes da hora exata da próxima refeição. Chorar não prejudica o bebê, nem mesmo o mais pequenino deles. Foi somente nas décadas de 1950 e 1960 que um consenso cada vez maior de especialistas abandonou essas teorias behavioristas e reconheceu a importância central das necessidades emocionais. Numa série de famosos e chocantes, cruéis experimentos, o psicólogo R. Arlo separou bebês macacos de suas mães logo após o nascimento e os isolou em pequenas jaulas. Quando lhes era oferecida a opção entre um manequim de metal, mas com uma garrafa de leite, imitando a mãe, e um manequim de pano macio sem o leite, os bebês macacos se agarravam à mãe de pano macio com toda a força. Esse bebê macaco sabia algo que John Watson e os especialistas da infantiqueiro não conseguiram perceber. Os mamíferos não podem viver apenas de alimento, eles precisam igualmente de ligações emocionais. Milhões de anos de evolução pré-programaram os macacos com desejo irresistível de ligação emocional. A necessidade de ligações emocionais é tão forte que os bebês macacos de Harlem abandonaram o manequim de metal que supostamente os alimentariam e voltaram sua atenção para o único objeto que parecia ser capaz de atender aquela necessidade. Entretanto, como a mãe de pano nunca correspondeu à sua afeição, os macaquinhos tiveram sérios problemas psicológicos e sociais e se tornaram, ao crescer, adultos neuróticos e antissociais. Para finalizar, diria o seguinte: assim, as indústrias de carnes e de laticínios estão assentadas no rompimento da mais fundamental ligação emocional no reino dos mamíferos. Os criadores mantêm suas leitoras de vacas leiteiras seguidamente emprenhadas. No entanto, os leitões, os bezerros são separados de suas mães logo depois do nascimento e não raro passam seus dias sem nunca mamar em suas tetas ou sentir o toque quente de sua língua e de seu corpo. O que R. Arlon fez a algumas centenas de macacos, as indústrias de carnes e de laticínios estão fazendo a bilhões de animais a cada ano. Então, nesses 40 minutos, falamos sobre essa questão. Iniciamos só o antropoceno. Aí, vamos dar próximo encontro nosso. A gente, então, acaba com essa primeira parte, né, do Homo sapiens conquista o mundo, que é o antropoceno. Depois a gente vai ver a epifania e tal, e vai por aí adiante. Né? Bom, feito isso, como sempre, coloco à disposição as pessoas que querem fazer pergunta. Né? Não, assim, não é uma pergunta, é assim, um comentário em cima do que foi lido. Assim, quando fala numa questão de algoritmo, para, por exemplo, calcular uma média, né, aritmética, para fazer uma receita de bolo, claro que eu vejo como matemática, né, professora de matemática, eu vejo isso com uma certa facilidade. Agora, olhar as emoções em cima da ideia de algoritmos, para mim porque bem surreal isso. A questão é que vai entrar naquilo que eu falei. Por isso que eu dei uma aula com introdução, chamada biotecnologia. E vai ter também um sistema de tecnologia de informação. Porque aí você eles vão por aí, eles vão começar a medir a química.
Então, determinadas emoções vão ter determinadas químicas. Reações, vão começar a ser medidas. Por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, que o coração dispara quando vê a pessoa amada, não sei o quê. Isso tudo eu entendo, mas pensar isso como algoritmo é uma coisa tão forte, né? É porque sabe o que acontece? O pessoal, eles... Porque tem que raciocinar assim, as pessoas, os cientistas, em geral, eles são pessoas materialistas. Sim. Então, as coisas vão aparecendo, pensa assim, vai aparecer a imortalidade, pensa a divindade, vai aparecer a felicidade. Eles vão ter que começar a fazer para entender essas coisas, vão ter que começar a medir. A medir o quê? Né? Então, vão caminhar para dentro, vai caminhar para físico, para química, e a biotecnologia vai ser um passo para eles, vai ter que ser isso. Não tem jeito. Muito bem. Uma pergunta? Até agora não. Não? Quem entrou hoje, assim, várias pessoas entraram, mas te mandou um boa tarde. Eu dei um oi para ela, foi a Delmira. Ei, Delmira, a Mira, teu filho não está assistindo, não? E o marido? Não, estava a Mira. Tá bom. Ela deu um oi aqui. Bom, eu devo fazer, então, dar continuidade àquelas coisas dos ensinamentos. Eu ainda não vou fazer a introdução daquelas fontes organizadas ali dos messiânicos, né? Porque eu ainda estou na metade. Eu fixei em 36, mas já fiz 18. Hoje eu acabei de fazer a 18ª. Vou entrar na 19ª. Eu acredito que, se tudo correr bem, né, se não tiver problema, fazendo mais 6 por dia, eu termino em 3 dias. Depois eu vou em busca, vamos ver se eu consigo, em busca dessas fontes originais. Tá? Então, uma parte eu vou dar continuidade. Vou fazer, já vou avisando as pessoas. Olha que eu fiz ontem a Luz que Guia, volume 1. Como é que foi feito? Aquilo ali ela foi feita, foi elaborada, e ela pertence às fontes originais. Ela foi elaborada durante a guerra e mais um pouquinho, né, da Segunda Guerra Mundial. Mestre Sama não podia ficar falando, as pessoas ficavam em cima deles. Mas, ao mesmo tempo, corria, porque desde 1935 nós estamos com a igreja. Né? E aí corria as necessidades das pessoas terem orientações de Mestre Sama. Então, eles se reuniam, as pessoas faziam perguntas e o Mestre Sama respondia. Então, isso foi mais de 800 páginas. Isso aí. Então, foi dividido em 3 volumes. Eu já fiz ontem um volume, vou fazer o segundo, da próxima vez, vou fazer o terceiro. Mas digo eu, como é que eu fiz o volume 1? No 1 eu fiz assim. Tinha, acho que mais de 100, quase 200 ensinamentos. Chegou a 200, mas... Aí eu escolhi 76 e li esse 76. Leu o título dos 76. Li o título e pedi às pessoas, e numerei, na próxima vez já vim numerado, eu ia lendo, primeiro, 1, 2, 3, 4, e aí pedi para as pessoas anotarem apenas um número, e aí digito aí esse número aí a gente vê o que você está querendo. É como se você estivesse recebendo a resposta de Mestre Sama. Então, um determinado ensinamento que ou já lhe é caro, que você gostaria de saber e não tem resposta de ninguém, nem vai ficar esperando que tenha resposta do ministro, a maioria dos ministros nem nada, né? Então, é a hora, se você já tem dúvida, ou se teve no momento, quis saber, speed boost, curiosidade, qualquer coisa, dispara isso, porque dessa vez aí, a única que teve curiosidade foi a minha mulher, que fica anotando essas coisas e fazendo pergunta. Fez 8, e essas 8 duraram esse tempo todo. Então, peço já de antemão que o esquema vai ser esse, no segundo volume e no terceiro. Tá bom? E esse daqui nosso, dessa Homo Sapiens e Homo Deus, nós vamos acabar, então, essa primeira parte do Homem Conquista o Mundo, do Homo Sapiens Conquista o Mundo, falando sobre o antropoceno. Tá muito bom isso. Até a próxima.